Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro novamente no programa Fofoca do Bem. E hoje eu venho trazer um episódio interessante sobre a intuição. Como nos outros programas, eu normalmente leio e me baseio no ensinamento de Mokichi Okada, e hoje não será diferente. Então eu vou ler ensinamento e em cima desse ensinamento poderemos aí refletir juntos o que significa a filosofia da intuição. E espero que possamos tirar algumas dúvidas que até eu possa tê-las fazendo este programa Fofoca do Bem. Estou aprendendo juntos com os senhores. É muito interessante, agradecendo mais uma vez ao Francisco de Assis, dono da editora Zona. Todas as segundas-feiras, aqui no canal do YouTube, estaremos aqui juntos, programa Fofoca do Bem. Então vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje. Eu acho um assunto interessante, hein? Que polêmico também. Então, para quem já vive nesse mundo espiritualista, não terá nenhum problema de entender o que eu vou ler aqui agora, através desse ensinamento. Mas é interessante você que tem aí muitas dúvidas, procurar pelo menos querer conhecer, querer saber o porquê que ocorre, o porquê que as coisas funcionam dessa maneira. Filosofia da intuição. Quando jovem, fui simpatizante da teoria de Henri Bergson. Antes de começarmos a darmos continuação aqui ao nosso ensinamento, esse jovem que fala é o Mokichi Okada, né? Então, para que os senhores possam entender melhor, certo? Ele foi escrito, esse ensinamento, em 30 de janeiro de 1950. Voltando lá, vamos lá, continuando. Quando jovem, fui simpatizante da teoria de Henri Bergson, o eminente filósofo francês, de 1859 a 1941. Ainda me lembro dessa teoria e vou expô-la nessa oportunidade por considerá-la de grande proveito do ponto de vista religioso. Segundo minha interpretação, a filosofia de Bergson baseia-se nesses três princípios: todas as coisas se movem, teoria da intuição e o eu do momento. Dentre eles, o que mais me impressionou foi a teoria da intuição, a qual diz o seguinte: é algo dificílimo ver as coisas exatamente como elas são, captar o seu verdadeiro sentido, sem cometer o mínimo engano. Estudamos o porquê dessa afirmativa. Os conceitos formados pela instrução que recebemos, pela tradição, pelos costumes, etc., ocupam o subconsciente humano, formando como se fosse uma barreira, e dificilmente o percebemos. Tal barreira constitui um obstáculo quando observamos as coisas. Quando dizemos, por exemplo, que todas as religiões novas são supersticiosas, heréticas ou falsas, devemos esse julgamento à barreira que está servindo de estorvo. Vamos começar analisando aí, depois vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje. Aqui ele afirma, segundo minha interpretação, como ele fala, a filosofia de Bergson, que ele tinha tanta simpatia,
baseia-se nesses 3 princípios. E a que nós iremos falar, principalmente, é a teoria da intuição que ele citou aqui, que ele diz que é uma coisa dificílima, principalmente coisas invisíveis, é difícil explicação para quem não entende. Devemos ter um verdadeiro sentido de captar as coisas, sem cometer o mínimo engano. Então ele continua aqui, fala que ele escreve que devido às tradições que nós temos, desde os nossos bisavós, é um pouco exagerado porque muitas pessoas não conseguem, não chegou a conhecê-los, mas dos nossos avós, dos nossos pais, da mídia, dos costumes, da sociedade, essas barreiras, como ele cita aqui, vai ocupando o nosso subconsciente e vamos, é claro, acreditando tudo aquilo que é nos passado durante essa tradição, durante esses costumes que aprendemos desde criança. E ele fala que isso é a causa, vai transformando uma barreira. Dificilmente o percebemos. E é verdade, né? Tem crenças aí, eu acredito que os senhores aí, meus ouvintes, tem muitas crenças que vocês começaram a acreditar que com o tempo descobriram que não se passava de uma crença, né? Era inverídica, devido ao comportamento dos nossos familiares, da sociedade, da mídia, fomos acreditando. E realmente, eu vou citar uma aqui, por exemplo, minha mãe sempre, desde pequeno, eu ouvia ela falar, e muitos, eu tenho certeza que ouviram também falar, que a mistura da manga com leite nos fazia mal. Não é interessante? Isso é um exemplo, tem diversos. Isso se torna uma barreira no nosso subconsciente que passamos a acreditar, né? Via mente. Essa barreira até o momento possamos estudar melhor, crescermos melhor espiritualmente e aprender realmente. Isso vai constituir um obstáculo. Quando dizemos, por exemplo, que todas as religiões novas são supersticiosas, agora eu vou falar do lado religioso, heréticas ou falsas, devemos esse julgamento à barreira que está servindo de estorvo. Sem criar muita polêmica, né? Sem querer citar nomes de religiões, mas eu tenho certeza que os senhores conhecem muitas. Por exemplo, quando surge uma religião nova, de grande poder de salvação, onde você percebe, para quem frequenta, uma luz intensa, aonde você sente surgirem graças e milagres constantemente, e quando você começa a divulgar, é claro, você quer divulgar para o seu próximo, para o seu familiar, dessa religião que você conheceu, que realmente você sente que ela é a verdade, é o bem. Você quer divulgar para outras pessoas. Mas aí você encontra a barreira de muitas pessoas que, por exemplo, frequentam outras religiões que não acreditam. Aquelas afirmações negativas, que essa religião não presta. Faz o julgamento sem a pessoa conhecer profundamente, sem frequentar aquela religião para ela tirar uma verdadeira análise, se realmente ela presta ou não presta. E isso forma essa tais barreira no subconsciente das pessoas, principalmente aquelas religiões tradicionais, aquelas religiões mais antigas, onde você encontra fiéis fervorosos, cria essa barreira, passando informação de que essa religião realmente ela é falsa e não presta. Continuando aqui o parágrafo. Os homens de hoje, através dos jornais, das revistas, do rádio e dos comentários públicos, eu posso acrescentar hoje que naquela época não tinha internet, constantemente tomam conhecimento de ideias e opiniões
que concorre para aumentar e solidificar essa barreira. Devido ao conceito de que as doenças só podem ser curadas pela medicina, é outro exemplo aqui que iremos citar. A realidade é deturpada quando ocorre um milagre. Dizem ser a ação do tempo ou buscam 1000 explicações. Presenciamos tal fato com frequência. Por acaso o senhor já ouviu falar? Quando acontece um tal milagre em uma determinada religião, as pessoas dizem isso só aconteceu devido ao seu tempo, que era necessário acontecer, ou senão afirmam ou buscam 1000 explicações para aquele milagre. Eles não acreditam no eu do momento. Muitas pessoas, devido a essas barreiras mentais, não acreditam nos milagres e graças possam acontecer numa determinada religião. É polêmico, é complicado, é de difícil aceitação para muitos. Mas a partir do momento que você procura saber mais a fundo de uma determinada religião, dos seus ensinamentos e começa a praticá-los, e as coisas começam a modificar na sua vida, com graças e milagres, você vai ganhando uma fé fervorosa. Você vai acreditando ainda mais na existência de Deus, acreditando naquela religião que muitos acreditam que sejam falsas. Olha a importância, antes de você julgar, estou falando nesse parágrafo com relação a religiões, podemos referir a outros exemplos. Então, olha a importância que há. Primeiro, teremos que conhecer mais a fundo essa pessoa, ou uma entidade a qual você tomou conhecimento das graças e os milagres, para que possamos depois realmente chegar no denominador comum, no resultado em que possamos acreditar ou não. Continuando aqui, a teoria da intuição encarrega-se de corrigir tais erros comuns entre os homens, libertando-os completamente de preconceitos. Ela os ensina a fazer uma fiel observação dos fatos. Para isso é necessário ser o eu do momento, isto é, fazer com que a impressão instantânea, captada pela intuição, corresponda à verdadeira substância do objeto de observação. Olha aí, a importância da teoria da intuição. Quando você se coloca no seu eu do momento, quando você tem aquela impressão instantânea, como muitos sentem, né? Eu tenho certeza que muitos, quando tinham algum encontro marcado, por exemplo, tá andando num determinado caminho e do nada surgiu aquela vozinha, né, que muitos dizem que ouve, e que não vá por esse caminho, vá pelo outro. Ou, por acaso, também você tem algum compromisso em algum lugar ou com alguém e você, do nada, você se atrasa, acaba atrasando um pouco o seu horário, o seu compromisso. Isso acontece muito de um fato ter acontecido, às vezes um fato grave. Se ele tivesse ido, por exemplo, naquele horário ou pelo aquele caminho, muitos acabam se afirmando que, poxa, eu tive uma intuição que eu não deveria ir pelo aquele caminho. Eu tive uma intuição, não sei, alguma coisa me comandou que eu atrasasse um pouquinho, alguns minutos, possa ter pego uma determinada condução, por exemplo, o meu próprio carro, naquele momento. E devido a este atraso, aconteceu um fato grave que eu poderia ter participado. Acontece muito diariamente aí com muitas pessoas. Quem tem essa observação, né, com certeza chega a essa conclusão. Claro que para muitos não acreditam teoria da intuição, acreditam que possa existir. É simplesmente
foi fatos por acaso. É aquela tal de 1000 desculpas. Buscam 1000 explicações. Infelizmente, preferem seguir para esse lado. Mas tudo bem. Isto é, fazer com que a impressão instantânea, olha aí, aquela impressão, aquela vozinha que você escuta, que muitas pessoas escutam, olha, toma cuidado, olha, não é por aí, captada pela intuição, né? Corresponde à verdadeira substância do objeto de observação. Caso presenciamos uma cura realmente milagrosa, voltando aí às doenças, devemos crer, pois essa é a verdadeira observação. Se ao contrário, julgamos impossível que uma doença seja curada sem o auxílio de aparelhos ou remédios, significa que estamos sendo bloqueados pela tal barreira de preconceitos. Olha, eu mesmo, durante esses 11 anos, já vi diversas curas. Eu posso até citar a minha mudança com relação, eu já falei até em outros programas, com relação a remédios. Eu sou um fato que o Carlos Ribeiro, e posso ter uma alegria imensa de uma afirmação que eu faço questão de passar para aquelas pessoas que estão obcecadas, aquelas pessoas que acham que o remédio é a cura de tudo, ou que muitos aparelhos que inventam, sofisticado, seja a salvação de todas as doenças. Então eu, Carlos Ribeiro, posso afirmar que eu não dependo de remédio para uma simples dor de cabeça ou dor no estômago há mais de 11 anos. Nos dias de hoje isso é normal? Essa é uma pergunta que eu posso fazer para você que está aí me ouvindo, que, por exemplo, é obcecado, começa uma dorzinha de cabeça, a primeira coisa que pensa é naquele nome de remédio que passa numa propaganda na TV, né, e corre para sua farmácia mais próxima e já compra o remédio para tirar aquela dorzinha que está incomodando a ela. Então as pessoas realmente têm essa barreira que foi formada em seu subconsciente. Todo remédio cura e passa a dor. Realmente, ninguém gosta de ficar com dores. Pessoas querem se livrar delas o mais rápido possível. E qual é a melhor maneira mais rápido possível? O remédio. É aí que as pessoas correm para a farmácia ou para o seu médico e ficam ainda mais felizes quando o seu médico, por exemplo, passa uma receita de algum remédio. Eu sei porque eu já passei por isso. Falei, poxa, quando você vê o médico lá prescrevendo uma receita, você fala, poxa, aí você consegue imaginar. Vai me dizer que não. Eu acredito que muitos imaginam, poxa, ali está a minha salvação. Ali está o meu Salvador. É claro que todos os médicos, principalmente os médicos de hoje, eles têm consciência disso. Mas eles estão exercendo o trabalho deles. E durante anos e anos de estudos do corpo humano. Então, não é querendo, é claro, respeitando toda a medicina, respeitando todos os médicos. Mas a partir do momento que você começa a aprender a origem das doenças, o que significa tal doença, e você começa a aprender que você pode evitar tais remédios, eu não digo, é claro, tem pessoas que, por exemplo, tem problema de diabetes há anos, tem problema de pressão há anos que não pode interromper a sua medicação. Tem que continuar tomando aqueles remédios. Eu digo de algumas doenças que realmente tem como você evitar a automedicação. Já temos, inclusive na mídia, que fala muito sobre isso.
de você não sair correndo na primeira dorzinha que você sente e já ir tomando o remédio, porque um amigo ou um parente seu tomou e se curou. Se para um fez bem, isso não significa que para outro o mesmo tipo de remédio vai fazer bem para aquela pessoa. As pessoas têm que parar para analisar e pensar muito antes de correr automedicar-se. Se eu for falar aqui só de remédios, iremos precisar fazer outros programas. Mas com certeza eu irei voltar a falar de alguns ensinamentos que falam a respeito dos remédios. Aí vai depender do grau de barreiras que existe no seu subconsciente, acreditando que realmente aquela a saída. Particularmente coloquei, não, eu vou evitar ao máximo de tomar qualquer remédio. Eu me sinto orgulhoso, eu faço questão de passar isso, dividir isso com meus ouvintes, que estou há 11 anos sem colocar. E olha que eu conheço pessoas que nascem, crescem, jovens hoje, que sequer conhecem um hospital ou uma unidade de saúde. Como se explica isso? É aquelas, voltando no ensinamento aqui, será que iremos buscar as 1000 explicações para esse fato? Como alguém aí do outro lado, talvez não esteja acreditando no que eu estou falando, explica-se ficar 11 anos sem colocar o remédio dentro do seu estômago? Porque eu sei as influências, estou aprendendo a cada dia mais os malefícios que é de você ingerir medicamento no seu corpo humano. As consequências que irão vir lá na frente. Você hoje escapa daquela dorzinha que estava te perturbando. Ótimo, maravilha, hoje você vai dormir bem, amanhã também, depois da manhã também. Mas você não sabe o principal, o que vai formando essas toxinas dentro do seu corpo, dentro da sua corrente sanguínea, que a partir do momento que você vai acumulando essas toxinas no corpo e que elas têm necessariamente sair para fora, expelir do seu corpo, você vai ali, interrompe aquelas toxinas que teriam que sair naturalmente, tomando um remédio, solidificando, esconde dentro do seu corpo humano talvez uma toxina que teria que ter saído dentro do seu corpo humano, você interrompeu com uma dosagem de um remédio. Olha aí a importância, aprendemos caminho da verdade e do bem. Por que eu falo caminho da verdade? Muitos podem afirmar, como que você tem tanta certeza que é verdade? É como eu venho dizendo em muitos e muitos programas meus, tudo que você aprende, seja onde for, você tem que praticar, você tem que fazer ação, para você mesmo acreditar. Se fulano me falou que se eu colocar uma camisa preta eu fico bem, eu fico mais apresentável, como que você vai saber? Só colocando, só vestindo essa camisa preta. Aí você mesmo vai chegar à análise e falar, olhar no espelho, falar, realmente, Carlos, eu fico bem de camisa preta. Não adianta um vendedor vir falar, não, você fica bem de camisa rosa, camisa amarela ou de camisa branca, se você não gostar daquela camisa. Se você olhar no espelho e sentir, olha o exemplo, eu estou dando um exemplo bem simples, mas para que muitos possam entender melhor. Então, quando você começa a estudar, seja qual for o assunto, profissional, religioso, uma infinidade de coisas, você tem que colocar em prática, você tem que conhecer alguém que pelo menos praticou ou que convive com os seus familiares ou amigos. Você tem que enxergar que realmente houve mudança. Você tem que ter essa iniciativa de pragmatismo, praticar. Há 11 anos eu venho praticando o quê? Eu afirmei, não irei tomar
remédio nenhum, porque eu sei a importância que é quando você deixa de tomar, seu sangue vai limpando aos poucos. Isso não significa que você não vai criar toxinas no seu corpo, vai através, por exemplo, da má alimentação. Infelizmente eu não tenho condições de comer bem 24 horas e durante a semana toda. Então isso vai acumulando dentro de você essas toxinas que você não consegue enxergar. E uma hora elas têm que sair do seu corpo. É uma lei natural, é uma lei divina que muitas pessoas não entendem. Ela tem que sair. A gripe é a mãe de todas as doenças. Por quê? Porque a gripe você sente febre, você transpira, você urina, aquela urina às vezes amarelada. Então tudo que sai de dentro para fora do seu corpo é benefício. Por isso que quando normalmente surge aquela febre alta, pelo menos eu lembro, quando eu tinha, hoje é bem menos, eu não lembro nem quando eu tive febre alta, não lembro mais, tô sendo sincero. Por quê? Eu lembro que muitos, e até hoje você ouve, quando você tem uma febre alta, as pessoas correm, não, vai morrer, vai dar convulsão, então ficam apavoradas. E é justamente na febre alta, que o calor está aquecendo, que essas toxinas realmente estão saindo daquela solidificação do seu corpo e estão saindo de dentro para fora para vir a cura. Você pode ver que toda a febre, pelo menos acontecia comigo, eu tenho certeza que acontece com a maioria de todos os senhores, após aquela febre alta, vem a cura. Vem o alívio quando você transpira. Eu lembro quando eu pegava uma gripe, quando eu transpirava assim no outro dia, aquele suor, bastava depois você tomar aquele banho gostoso, né? Tirar aquele suor. Não é bom também, é importante. Olha aí, coisa que eu aprendi há pouco tempo. Durante a febre, tem muitas pessoas que gostam de tomar aquele banho para ver se diminui a febre. Não é bom. O correto seria você realmente deitar, descansar. E mais nada, tomar água, pronto. Mas aí acabamos fugindo até do assunto polêmico. Mas é uma coisa que eu estou passando, exemplos meus. Não são, olha que eu já vi muitos. E dos estudos que eu venho adquirindo, que realmente, poxa, se nos ensinamentos está escrito isto, que devemos evitar a medicação, que a gripe é a mãe de todas as doenças, e está acontecendo comigo, eu vou acreditar em quem mais? Que eu achei importância relevante desse programa, Fofoca do Bem, de passar tudo aquilo que eu venho aprendendo e me fazendo bem, para que o senhor que está aí do outro lado esteja me ouvindo, que ainda tem muitas dúvidas, que às vezes não acredita mesmo, devido a essas barreiras que foram criadas no seu subconsciente, que foram passadas através até dos seus familiares, mas às vezes por ignorância, por falta de conhecimento. Temos que ter muito cuidado com relação à medicação, com relação às situações que colocam na nossa cabecinha, falando que isso faz mal, falando que isso... Então temos que realmente não aceitar tudo. Você tem que procurar saber o porquê o Carlos está afirmando que remédio faz mal. O porquê da importância da gripe, que muitos cortam. Hoje tem a vacina contra a gripe. Eu particularmente, não estou pedindo para ninguém tomar. Eu, particularmente, tomei a decisão de não tomá-la. Aliás, muitas e muitas vacinas lá atrás, que foram criadas, graças a Deus eu não tomei, porque eu sei hoje quais são as consequências depois. Cada um é responsável pelas coisas que faz, pelas coisas que tomam. Não estou aqui pedindo para vocês não tomarem, porque eu conheço pessoas, amigos meus que tomaram, que é da mesma instituição religiosa que a minha, mas tomaram a decisão, cada um, a importância. Eu sei o resultado, evitei, se eu
achei que não deveria tomar. O risco é totalmente meu. Eu falei que o assunto hoje é um pouquinho polêmico. Eu fugi, confesso que eu fugi um pouco. Tá ligado sim na intuição. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Até me perdi. Caso presenciemos uma cura realmente milagrosa, devemos crer, pois essa é a verdadeira observação. Se ao contrário julgarmos impossível que uma doença seja curada sem auxílio de aparelhos ou remédio, essa parte eu já li, foi aí que eu entrei, né? Significa que estamos sendo bloqueados pela tal barreira de preconceitos. Na hipótese de alguém acrescentar isto é superstição, não pode ser verdade, é porque a barreira do próximo está contribuindo para aumentar o obstáculo e devemos ficar de guarda contra isso. Essa barreira, por exemplo, de tudo que eu acabei de falar agora, muitos aí do outro lado com certeza tá falando, o Carlos é louco. Como? Tá enfrentando a medicina de tudo que foi aprendido há séculos? Tá colocando uma coisa realmente que não é afirmações que colocam normalmente nas mídias? Pois é, isso é uma barreira que foi colocada, cria esses obstáculos para cada um. Vamos pular e vamos puxar mais o que está escrito aqui nesse ensinamento, porque se eu ficar aqui nessa parte de doenças e remédios, eu vou me estender 2, 3 horas. Não é esse o objetivo, mas podemos fazer um outro programa com relação à gripe, com relação aos remédios, tudo baseado no ensinamento que eu venho aprendendo. Não é nada que eu estou criando, não é nada que eu estou inventando, é tudo que está escrito no ensinamento de Mokichi Okada. Eu me sinto muito feliz, eu consigo, graças a Deus, esse ano eu estou conseguindo, graças a redes sociais. Olha, tem um ensinamento de Mokichi Okada que fala assim: sejam homens do presente. Realmente, olha que ele escreveu na década de 30 e 40, hein? Ele nem imaginava, é lógico que ele tinha aquela visão do futuro, mas naquela época não existia internet, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia e muitas redes sociais. Eu utilizo, eu aproveito, eu resolvi isso mesmo, divulgar, passar, ou você acreditando ou não, é outra coisa. Mas eu passei a informar, encaminhar pessoas, eu encaminho mais pessoas que moram, por exemplo, lá em Belém do Pará, do que pessoas que convivem do meu lado. Pô, você tá sofrendo por quê? Eu tô com isso, conflito, tô com problema de saúde. Sim, então eu vou te indicar um local aí que com certeza vai começar a mudar a sua vida, porque a minha mudou. É isso o meu trabalho, é essa a minha missão, que realmente quem me conhece sabe, pelo menos aquelas que eu conheço, quando falam que estão sofrendo, poxa, eu não tenho que guardar pra mim. Eu tenho que mais é que divulgar mesmo, como eu estou divulgando, me baseando nesses ensinamentos de Mokichi Okada. Muitos, é claro, que nunca ouviram falar, mas é a coisa que você tem que refletir, você tem que procurar, você tem que estudar, você tem que saber o porquê que o Carlos está falando aquilo, se é verídico ou não. Tem que procurar, tem que ser pragmático, porque eu tinha essa dificuldade de ação. Ainda tem algumas coisas. Eu sou meio molão ainda para fazer determinadas ações, mas é uma coisa que eu estou procurando evoluir. Todos nós temos que procurar evoluir. Por quê? Para que você não sofra mais, para que você não fique 30, 40 anos naquele sofrimento e não encontra saída, bater na cabeça. Eu acredito que muitos dos senhores não gostam disso, querem procurar sempre o melhor, seja nos conflitos, seja no financeiro, seja com relação às doenças também. Então você tem que procurar evoluir, você tem que procurar viver no paraíso que está dentro de cada um e que está aqui, que muitas pessoas também infelizmente não acreditam. Acreditam que o paraíso vai estar lá naquele lugar, lá no céu. Você olhando para cima, você vai ver aquele céu estrelado, bonito. Lá é o paraíso, a ponta ainda.
Não é verdade? Mas infelizmente tem. Não é, tirando a crítica, não é o meu objetivo do meu programa. Meu objetivo do meu programa é alertar, é despertar mesmo, como eu fui desperto, graças a Deus, e aos poucos eu venho mudando. Então é despertar quanto mais pessoas. Por isso que eu sempre peço, compartilhe esse áudio, esse programa, dê um like, para que mais pessoas que estão aí no fundo do poço, com depressão há anos, né? Não é de um mês, um dia, tá aí há anos. Tem pessoas que estão deprimidas há anos, tá sofrendo, tá infeliz e não encontra saída. Ou você tendo essas barreiras, ou tem pessoas que falou, eu sou de determinada religião. Credo, pelo amor de Deus, você é louco. É coisa do... Você sabe do que eu tô falando. Infelizmente, às vezes as pessoas, por ser ignorante, temos que ter o cuidado de julgar as pessoas. Às vezes a pessoa, por ignorância, às vezes no desespero, acaba criando essas barreiras no subconsciente. Por exemplo, vocês estão vendo o meu programa às vezes pela primeira vez, mas isso eu estou falando, não precisa acreditar no primeiro instante. Pratica, só isso que eu peço. Começa a praticar. Nossa, passou do tempo. Não é esse o objetivo. Olha aí, eu me empolgo que o tempo passa. Aliás, já está passando e está passando muito, está voando. Então vamos aproveitar todos os minutos, todos os segundos de nossa vida para que possamos procurar o caminho da verdade, do bem. E o que é melhor de fazer o seu próximo feliz. O que mais agrada a Deus é quando você faz o seu próximo feliz. Aí você largando o seu problema, aquela preocupação que você tem no dia a dia para ajudar seu próximo, com certeza os seus problemas serão solucionados. Isso eu pratico, isso muitos amigos meus praticam e estão mudando suas vidas, sim. Então eu queria agradecer mais uma vez pela sua audiência aí. Peço desculpa se passei, me excedi um pouco do horário aí. Foi um assunto rápido, interessante, né? Sobre intuição. Podemos até no próximo programa estender um pouquinho mais sobre esse assunto, que às vezes eu confesso que eu fujo para outros assuntos, mas todos por ser coerente, que tem uma relevância aí e que possa sanar algumas dúvidas dos senhores meus ouvintes. Olha aí que gostoso estar com vocês mais uma vez no programa Fofoca do Bem da Editora Zona. Beijos. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. Se nos ensinamentos está escrito isto, que devemos evitar medicação, que a gripe é a mãe de todas as doenças, e está acontecendo comigo, eu vou acreditar em quem mais? Que eu achei importância relevante desse programa, Fofoca do Bem, de passar tudo aquilo que eu venho aprendendo e me fazendo bem.
para que o senhor que está aí do outro lado esteja me ouvindo, que ainda tem muitas dúvidas, que às vezes não acredita mesmo, devido a essas barreiras que foram criadas no seu subconsciente, que foram passadas através até dos seus familiares, mas às vezes por ignorância, por falta de conhecimento. Temos que ter muito cuidado com relação à medicação, com relação às situações que colocam na nossa cabecinha, falando que isso faz mal, falando que isso... Então temos que realmente não aceitar tudo. Você tem que procurar saber o porquê o Carlos está afirmando que remédio faz mal. O porquê da importância da gripe, que muitos cortam. Hoje tem a vacina contra a gripe. Eu particularmente, não estou pedindo para ninguém tomar. Eu particularmente tomei a decisão de não tomá-la. Aliás, muitas e muitas vacinas lá atrás que foram criadas, graças a Deus eu não tomei, porque eu sei hoje quais são as consequências depois. Cada um é responsável pelas coisas que faz, pelas coisas que tomam. Não estou aqui pedindo para vocês não tomarem, porque eu conheço pessoas, amigos meus que tomaram, que é da mesma instituição religiosa que a minha, mas tomaram a decisão, cada um, a importância. Eu sei o resultado, evitei, se eu achei que não deveria tomar, o risco é totalmente meu. Eu falei que o assunto hoje é um pouquinho polêmico, eu fugi, confesso que eu fugi um pouco. Tá ligado sim na intuição. Deixa eu ver onde eu parei aqui, até me perdi. Caso presenciemos uma cura realmente milagrosa, devemos crer, pois essa é a verdadeira observação. Se ao contrário julgarmos impossível que uma doença seja curada sem auxílio de aparelhos ou remédio, essa parte eu já li, foi aí que eu entrei, né? Significa que estamos sendo bloqueados pela tal barreira de preconceitos. Na hipótese de alguém acrescentar isto é superstição, não pode ser verdade, é porque a barreira do próximo está contribuindo para aumentar o obstáculo. Devemos ficar de guarda contra isso. Essa barreira, por exemplo, de tudo que eu acabei de falar agora, muitos aí do outro lado, com certeza tá falando, o Carlos é louco. Como? Tá enfrentando a medicina de tudo que foi aprendido há séculos? Tá colocando uma coisa realmente que não é afirmações que colocam normalmente nas mídias? Pois é, isso é uma barreira que foi colocada, cria esses obstáculos para cada um. Vamos pular e vamos puxar mais o que está escrito aqui nesse ensinamento, porque se eu ficar aqui nessa parte de doenças e remédios, eu vou me estender 2-3 horas. Não é esse o objetivo, mas podemos fazer um outro programa com relação à gripe, com relação aos remédios. Tudo baseado no ensinamento que eu venho aprendendo. Não é nada que eu estou criando, não é nada que eu estou inventando. É tudo que está escrito no ensinamento de Mokichi Okada. Eu me sinto muito feliz. Eu consigo, graças a Deus, esse ano eu estou conseguindo, graças a redes sociais. Olha, tem um ensinamento de Mokichi Okada que fala assim: sejam homens do presente. Realmente, olha que ele escreveu na década de 30 e 40, hein? Ele nem imaginava, é lógico que ele tinha aquela visão do futuro, mas naquela época não existia internet, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia e muitas redes sociais. Eu aproveito, eu resolvi isso mesmo, divulgar, passar, ou você acreditando ou não, é isso, é outra coisa. Mas eu passei a informar, encaminhar pessoas. Eu encaminho mais pessoas que moram, por exemplo, lá em Belém do Pará, do que pessoas que convivem do meu lado.
Pô, você tá sofrendo por quê? Ah, eu tô com isso, conflito, tô com problemas de saúde. Ah, sim, então eu vou te indicar um local aí que com certeza vai começar a mudar a sua vida, porque a minha mudou. É isso o meu trabalho, é essa a minha missão, que realmente quem me conhece sabe, pelo menos aquelas que eu conheço, quando falam que estão sofrendo, poxa, eu não tenho que guardar pra mim. Eu tenho que mais é que divulgar mesmo. Como eu estou divulgando, me baseando nesses ensinamentos de Mokichi Okada. Muitos, é claro, que nunca ouviram falar. Mas é a coisa que você tem que refletir, você tem que procurar, você tem que estudar, você tem que saber o porquê que o Carlos está falando aquilo, se é verídico ou não. Tem que procurar, tem que ser pragmático. Porque eu tinha essa dificuldade de ação. Ainda tem algumas coisas. Eu sou meio molão ainda para fazer determinadas ações. Mas é uma coisa que eu estou procurando evoluir. Todos nós temos que procurar evoluir. Por quê? Para que você não sofra mais. Para que você não fique 30, 40 anos naquele sofrimento e não encontre a saída, bater na cabeça. Eu acredito que muitos dos senhores não gostam disso. Quer procurar sempre o melhor. Seja nos conflitos, seja no financeiro, seja com relação às doenças também. Então você tem que procurar evoluir, você tem que procurar viver no paraíso que está dentro de cada um e que está aqui, que muitas pessoas também, não, infelizmente, não acreditam. Acreditam que o paraíso vai estar lá naquele lugar, lá no céu. Você olhando para cima, você vai ver aquele céu estrelado, bonito. Lá é o paraíso, a ponta ainda. Não é verdade? Mas infelizmente tem. Não é, tirando a crítica, não é o meu objetivo do meu programa. Meu objetivo do meu programa é alertar, é despertar mesmo, como eu fui desperto, graças a Deus, e aos poucos eu venho mudando. Então é despertar quanto mais pessoas. Por isso que eu sempre peço, compartilhe esse áudio, esse programa, dê um like, para que mais pessoas que estão aí no fundo do poço, com depressão há anos, né? Não é de um mês, um dia, tá aí há anos. Tem pessoas que estão deprimidas há anos, tá sofrendo, tá infeliz e não encontra saída. Ou você tendo essas barreiras, ou tem pessoas que falou, eu sou de determinada religião. Credo, pelo amor de Deus, você é louco. É coisa do... Você sabe do que eu estou falando. Infelizmente, às vezes as pessoas, por ser ignorante, temos que ter o cuidado de julgar as pessoas. Às vezes a pessoa, por ignorância, às vezes no desespero, acaba criando essas barreiras no subconsciente. Por exemplo, vocês estão ouvindo o meu programa às vezes pela primeira vez, mas isso eu estou falando, não precisa acreditar no primeiro instante. Pratica, só isso que eu peço. Começa a praticar. Nossa, passou do tempo. Não é esse o objetivo. Olha aí, eu me empolgo que o tempo passa. Aliás, já está passando e está passando muito, está voando. Então vamos aproveitar todos os minutos, todos os segundos de nossa vida para que possamos procurar o caminho da verdade, do bem e o que é melhor de fazer o seu próximo feliz. O que mais agrada a Deus é quando você faz o seu próximo feliz. Aí você largando o seu problema, aquela preocupação que você tem no dia a dia para ajudar seu próximo, com certeza os seus problemas serão solucionados. Isso eu pratico, isso muitos amigos meus praticam e estão mudando suas vidas, sim. Então eu queria agradecer mais uma vez pela sua audiência aí. Peço desculpa se passei, me excedi um pouco do horário aí. Foi um assunto rápido, interessante, né? Sobre intuição. Podemos até no próximo programa estender um pouquinho mais sobre esse assunto, que às vezes eu confesso que eu fujo para outros assuntos, mas todos por ser coerente, que tem uma relevância aí e que possa sanar algumas dúvidas dos senhores meus ouvintes. Olha aí que gostoso estar com vocês mais uma vez no programa Fofoca do Bem da Editora Zona. Beijos.
heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. Ignorância, às vezes no desespero, acaba criando essas barreiras no subconsciente. Por exemplo, vocês estão ouvindo o meu programa às vezes pela primeira vez, mas isso eu estou falando, não precisa acreditar no primeiro instante. Pratica, só isso que eu peço. Começa a praticar. Nossa, passou do tempo, não é esse o objetivo. Olha aí, eu me empolgo que o tempo passa. Aliás, já está passando e está passando muito, está voando. Então vamos aproveitar todos os minutos, todos os segundos de nossa vida para que possamos procurar o caminho da verdade, do bem e o que é melhor de fazer o seu próximo feliz. O que mais agrada a Deus é quando você faz o seu próximo feliz. Aí você largando o seu problema, aquela preocupação que você tem no dia a dia para ajudar seu próximo, com certeza os seus problemas serão solucionados. Isso eu pratico, isso muitos amigos meus praticam e estão mudando suas vidas, sim. Então eu queria agradecer mais uma vez pela sua audiência aí. Peço desculpa se passei, me excedi um pouco do horário aí. Foi um assunto rápido, interessante, né? Sobre intuição. Podemos até no próximo programa estender um pouquinho mais sobre esse assunto, que às vezes eu confesso que eu fujo para outros assuntos, mas todos por ser coerente, que tem uma relevância aí e que possa sanar algumas dúvidas dos senhores meus ouvintes. Olha aí que gostoso estar com vocês mais uma vez no programa Fofoca do Bem da editora Zona. Beijos. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem.
com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade.